Tem muita gente transformando a fé em negócio, e é assim que eles fazem. Igreja não é banco para socorrer membros endividados. Dinheiro não vai receber. Nós estamos hoje com um débito de mais um pouco do que 2 milhões de reais que eu estou devendo. Ou melhor, nós estamos devendo. Aí você diz, eu não estou devendo nada não, pastor. Tá. Tu é membro da DEVEC? Tá. A cara nem queima. Se você tem uma dívida, se lasque. A dívida é sua. Você está apertado, você está passando por situação difícil, o problema é seu. Mas se a igreja tem uma dívida, você é membro da igreja, aí você vai ter que arcar com a dívida da igreja. Se vira para ajudar a pagar. Está passando por dificuldade, está mergulhado em contas, não sabe o que fazer, vamos orar. Vamos ver qual é a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Agora o pastor precisa de um avião novo? Vamos contribuir. Oh, aleluias! Vamos todos ajudar nessa causa nobre, porque o pastor precisa de um avião novo para pregar o evangelho. O pastor precisa de comprar uma mansão nova para ter mais conforto, até porque dê honra a quem tem honra. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu quero te convidar para refletir comigo, um vídeo em um tom um pouco mais sério. Você acha certo um pastor ter um salário de R$1 milhão por mês? Até pouco tempo, um pastor conhecido recebia cerca de 1 milhão de salário por mês. Não faz sentido igrejas locais com dificuldades financeiras terem de realizar promoções, cantinas, galetos para honrar compromissos que servirão para o pagamento de dívidas astronômicas de eventos megalomaníacos. Para bancar esses eventos e o principal, bancar uma vida de luxo para o pastor, R$1 milhão por mês. Com certeza ele está falando aqui do André Fernandes. E se o André Fernandes ganhava na Lagoinha R$1 milhão por mês, imagina quanto o André Valadão não ganha. Não faz sentido para mim ouvir de um pastor líder da Global que um pastor vocacionado deva dar 2 passos atrás e procurar um emprego secular para sustentar a sua família, mas sem deixar de cumprir as exigências financeiras da Lagoinha Global. Enquanto até pouco tempo, um pastor conhecido recebia cerca de 1 milhão de salário por mês. Isso me fez lembrar de um caso na época que eu frequentava a igreja. Nessa época eu devia ter uns 16 anos de idade. A minha mãe pediu para ir na casa de uma amiga dela, junto com o presbítero e com o líder dos jovens, para ver a situação precária que ela estava vivendo. Ela tinha acabado de mudar para a nossa igreja. E justamente para pedir ajuda para a liderança da igreja, que a situação dela era uma situação financeira muito fraca, muito vulnerável. E eu levei lá o presbítero, o líder dos jovens. Isso foi num domingo depois da escola dominical. Isso foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Irmã, vamos orar ao Senhor. Abriram lá a dispensa vazia. E vamos orar. Vamos orar porque Deus dará a resposta. Quando o fiel está passando por necessidade, sempre é vamos orar. Agora, quando o pastor precisa de alguma coisa para manter o luxo, vamos contribuir, né? Aí todo mundo, agora sim, vamos agir. Todo mundo abre a mão para ajudar. Coloca a mão no bolso para manter o estilo de vida luxuoso do pastor. Até porque o pastor é um escolhido por Deus, não é? E foi exatamente nesse dia que eu comecei a abrir os meus olhos para esse esquema, para essa máfia religiosa. Né? Fizemos a oração lá, o presbítero, vamos orar, sempre o vamos orar. Deus proverá, minha irmã, fique tranquila, porque Deus proverá. Aí beleza, fizemos a oração, vamos embora. Quando a gente saiu da casa dela, o presbítero virou para mim. Na verdade, quem me falou isso foi o líder dos jovens, do lado do presbítero, e o presbítero concordou. Celso, você viu o tamanho do filho da mulher? Você viu o tamanho do filho da mulher? Eu falei, não estou entendendo, mas o que isso quer dizer? Ele pode trabalhar, Celso. Ele pode trabalhar, ele pode ajudar a mãe dele. O menino, ele era, tipo assim, menor de idade, se eu não me engano, ele tinha 17 anos, mas já daqueles adolescentes fortes, sabe? E aí ele pegou e falou, olha, ele podia capinar um lote, ele podia... traduzindo no bom português, ela que se lasque na pobreza. Ela que se lasque para lá. Outra vez, em um culto de missões, mostraram a situação de missionário que estava viajando o Brasil, precisava de montar uma barraca, a casa dele era numa barraca, ele e a esposa dele,
e tudo que esse missionário arrecadava era para ajudar pessoas que eram mais carentes do que ele, e mostraram lá no telão. Tá vendo aí, igreja? É assim. Você que quer cumprir o chamado, você que quer cumprir o ID, siga o exemplo deste missionário e que Deus abençoe poderosamente a vida dele. Vamos ficar de pé agora, porque... Aí eu pensei, pô, mano, vamos aqui agora recolher uma oferta, vamos ajudar esse cara, colocar a mão no bolso, agora é a hora. Vamos ficar de pé, vamos orar para o pastor presidente, que amanhã é o aniversário dele. Como de costume, vamos recolher, aleluias, as ofertas para presentearmos o nosso pastor. Dê honra a quem tem honra. Esse filho da todo ano trocava de carro. Teve escândalos dele aqui na minha cidade, onde houve desvio até das revistas da escola dominical. Desvio de dinheiro para a família dele. Então, assim, vamos manter o estilo de vida, a vida luxuosa do pastor. Vamos colocar a mão no bolso. Fiel que precisa de ajuda da igreja, missionário que precisa, que se dane para lá. E o que é bizarro é que os próprios membros defendem isso, cara. O pastor tem que prosperar, quem é pobre é o diabo, por que os filhos das trevas podem prosperar e os filhos da luz não? Cara, não tem nada de errado em prosperar, não tem nada de errado em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro deve ser muito bom ser rico, cara, desde que seja com o esforço do seu trabalho, o seu talento. A partir do momento que você usa uma causa, cara, tão nobre como o evangelho, eu vou enriquecer com o dinheiro dos fiéis. Isso é imoral, cara. Isso é incoerente. E as pessoas parecem não abrir os olhos para isso. Você fala sobre isso, aliás, você fala contra isso. Você é um endemoniado, você é um apóstata. Não toque, toma cuidado, não toque em ungido do Senhor. Eu achei muito interessante esse comentário. Será que eu tô ficando maluco? Ele falou em repasse, filial, sistema, empresa. Quando vocês crentes vão acordar, pastor recebendo 1 milhão, será que vocês não enxergam que são vocês que alimentam isso? Isso é uma vergonha, uma verdadeira orgia espiritual. Cara, que comentário sensacional. Orgia espiritual de todos vocês. Nesse exato momento, milhares de pessoas passando fome e vocês que alimentam esse sistema e acham isso normal. Por essa razão que cresce cada vez mais o movimento de cristãos que são chamados de desigrejados, que não suportam mais isso, que enxergam assim, como eu, a podridão que é esse sistema. E uma coisa que eu nunca vou entender, cara, isso é bizarro. Pessoas que estão lutando para ter o básico, às vezes nem ter o básico consegue, quer pagar as contas do mês e se alimentar bem. Defende um esquema desse, defende uma máfia dessa. Eu vou ler um comentário para vocês, parece um comentário feito pelo ChatGPT, de um cara que estava defendendo o Malafaia, na questão do avião, o vídeo que eu fiz do Malafaia, sobre o Malafaia precisar de um avião novo, e... Enfim, olha essa merda. O pastor Silas Malafaia é, sem dúvidas, uma figura de grande relevância no contexto religioso, sendo conhecido como homem de Deus. No entanto, é importante lembrar que todos nós, como seres humanos, estamos sujeitos a cometer erros e deslizes. Quando se fala sobre críticas, é fundamental distinguir entre uma crítica construtiva, que visa o crescimento e a melhoria, e tentativas de desmerecer ou destruir a reputação de uma pessoa digna. Blá, 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 blá. Silas Malafaia é um homem honrado que construiu um legado significativo com o dinheiro dos fiéis, quero dizer, ao longo de sua vida, sempre se empenhando na luta pelos direitos e pela defesa da família. Ele é muito foda. Essa trajetória é admirável e merece respeito, pois ele se destaca pelo comprometimento com suas convicções e a coragem em defender aquilo que acredita e tomar dinheiro dos fiéis, brincando com a fé alheia. Estou tendo visão espiritual aqui. Portanto, entendo que é válido reconhecer a importância do pastor Silas Malafaia, apreciando a sua... Olha isso, velho! O cara vai no ChatGPT pegar um texto para defender o maluco que está pedindo um avião novo para os fiéis. Apreciando sua dedicação e integridade, ao mesmo tempo em que se deve ter um olhar compreensivo sobre as falhas humanas que todos nós podemos apresentar em diferentes momentos.
Ele é um homem de Deus, ele é escolhido por Deus, ele merece toda essa vida de luxo. E o fiel que se lasque. Dinheiro infinito. No Brasil, eu acho que sempre vai ter pessoas defendendo a vida luxuosa aí dos homens de Deus. Eu acho que as pessoas, a minha humilde opinião, acho que as pessoas, nem todos vão conseguir abrir os olhos para isso. Às vezes a manipulação é tanta, a pessoa está tão alienada ali que ela nunca vai conseguir sair desse buraco. E toda pessoa que se levantar contra isso, mostrar que está errado, sempre vai ser considerada ali um endemoniado. A verdade é essa. Eu quero saber qual é a sua opinião da vida de luxo dos mercadores da fé. Tô errado? Tô falando merda? Fica à vontade para deixar o seu comentário, para deixar a sua opinião. Disserte sobre isso à vontade, por mais polêmica que seja a sua opinião, não se atenha. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se esse tipo de conteúdo te interessa, deixe o seu like ou até mesmo o seu dislike. Já pedi para compartilhar aí? Compartilha com um amigo. Tamo junto. Até a próxima.